meditar na palavra de Deus com vocês. Eu creio que você já ouviu essa palavra, mas é muito bom a gente entender alguns motivos que faz com que a gente perde a nossa vitória. O texto básico nessa noite, ele está em livro de Números 14, versículo 23. Dá para colocar aí no telão? Números 14, versículo 23. Olha o que diz ali, ó. Não verão a terra de que os seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá como herança. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, nós apresentamos a Ti agora a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Apresentamos a Ti tudo aquilo, Senhor, que temos para lhe pedir nessa noite. Cantamos, louvamos, oramos e agora estamos para ouvir o Senhor falar conosco. Usa-me nessa noite, Pai, como instrumento da Sua palavra. Cerque pela direita anjos, labaredas de fogo, pela frente, pela esquerda, reveste o altar. Que somente a Tua palavra tenha força nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê, diga graças a Deus. Pode se assentar. Amém, irmãos? Ministério de Louvor, eu gostaria que vocês pudessem ficar por perto aqui, amém? Glória a Deus. Bom, nós lemos aqui um texto conhecido por todos nós, né? Acho que já até meditamos nele algumas vezes. Mas tem algumas coisas que me chamam muita atenção nesse texto que eu quero trazer para a nossa vida nos dias de hoje. Porque nós estamos vendo que hoje o que acontecia no passado tem acontecido no presente e muitas pessoas convertidas, Mônica, que até não perdem culto, mas que não conseguem de jeito nenhum receber uma vitória, cara. É impressionante falar isso, né? Para um pouco e pensa. Já pensou nisso, Orlando? Conhece alguém assim? Eu conheço um monte. Pessoas que a gente sabe que aceitou Jesus. Participa de algumas coisas na igreja. Mas você vê sempre reclamando, blasfemando, falando alguma coisa que vai ao contrário da vontade de Deus. Nós lemos um texto aqui, irmãos, que para vocês não é nenhuma novidade, nem para mim. Nós lemos aqui Deus confirmando a promessa que tinha feito ao povo que viveu 400 anos como escravo, Paulo. Deus, quando Ele fala uma coisa, seja através de um profeta, através de alguém, ou mesmo pela palavra dEle, que hoje mais o poder de Deus é expressivo pela palavra, né? Se você crê na palavra de Deus, você já recebe as confirmações da tua bênção. Deus jamais iria tirar um povo do lugar para que eles morressem no deserto. Não era vontade de Deus. Quando Deus resolve, pela misericórdia do Espírito Santo, de visitar a nossa casa e transformar a nossa vida, Deus já tem alguma coisa como propósito para realizar. Isso é notório na nossa vida. Só que não é como nós queremos, é no tempo de Deus que as coisas vão acontecer. E é aí que o bicho pega. Porque nós queremos que as coisas sejam feitas conforme a força humana. E Deus, Ele é espírito. Então Deus, Ele tem um mecanismo para trabalhar completamente diferente. Enquanto você está vendo aqui, Deus já está vendo do outro lado o que vai acontecer com a gente. Então tem coisas que é rápido, tem coisas que demora, e tem coisas que muitas vezes você recebeu aquela promessa, você já partiu, mas a promessa continuou sobre a sua descendência. Eu já vi isso e já convivi com pessoas assim, que receberam promessa, foram fiel até a morte,
não viram a promessa acontecer, mas a promessa beneficiou pessoas lá na frente. Exemplo disso era a própria mãe da pastora Zélia e também a tia, que levou para Jesus. A irmã afinada, a irmã Sebastiana, onde começou a igreja de Boa Esperança, ela dizia sempre para a pastora Zélia, ela não era nem pastora naquele tempo, eu não era nem convertido. Eu achava até impressionante, porque ela era uma pessoa antiga, então nas casas a gente tinha um quartinho que a gente chamava de despensa. Ali ficava de tudo, ali tinha os mantimentos, era dessa forma. Hoje não, hoje tem armário, lá era um quartinho, umas partilheiras. E eu muitas vezes questionava a pastora Zélia, dizia, puxa vida, você diz que a tua tia, com o teu tio aí, vive de um salário mínimo. Pô, todo mundo vem aqui, come, bebe, ela tem aqui, trata pastor, faz não sei o quê, faz não sei o que tem lá. Eu não entendia o que Deus estava fazendo na vida dela. Eu achava que era um mistério aquilo ali, porque como que uma pessoa desse jeito, João, pode ter tantas coisas, né? E ela sempre tinha uma reservinha para emprestar para alguém. E um dia eu fui questionar ela. Eu falei, mas escuta, eu não sei o que acontece com a senhora, mas ela diz, não, eu tenho promessa na minha vida. Deus diz que nunca falta nada na minha despensa. E que eu sempre teria para emprestar. E eu quero dizer uma coisa, olha quantos anos faz que essa mulher falou isso para mim. Queria dizer uma coisa para você. Deus tem tantas promessas na tua vida, que o dia que você entender quem é Deus, você vai ver onde Ele vai te colocar. E eu ficar com aquilo na cabeça, essa velha está ficando louca. Olha que coisa que a gente imagina. Né? Ela estava vendo lá na frente o que hoje eu estou vivendo. E se passou isso daí, hoje faz 40 anos, eu tenho 48 de casado, vou fazer quase 50 daqui a pouco, né? E ela já faleceu, e aconteceu essas coisas. Então Deus tinha uma promessa com aquele povo, e Deus cumpriu a parte dele. Deus tirou eles de lá, Deus falou que ia ter problema para eles saírem, e teve problema, porque o faraó não queria liberar, Deus mandou praga, mandou um monte de coisa, mas o que acontece, irmãos? Alguns problemas que eles criaram dentro deles, que é o que nós criamos hoje também, impediu que toda aquela geração entrasse na terra prometida. Eles andaram 40 anos, morreu toda aquela descendência, somente 2 pessoas de lá sobreviveu, Caleb e Josué. Deus esperou acabar todos. Aí entrou uma geração que não saiu do Egito, mas que nasceu no deserto. Então Deus não deixou de cumprir a promessa. Mais uma coisa que eu quero chamar a tua atenção aqui, irmão, que são 5 pontos que eu gostaria de, nessa noite, falar um pouquinho com vocês. Primeira coisa que fez com que eles não conseguissem entrar na terra prometida, não conseguissem receber a bênção por completo. Eles desprezavam a Deus. Será que hoje nós não desprezamos as coisas de Deus? Para um pouco e pensa. Como você tem visto os benefícios de Deus na sua vida? Como que nós temos vivido isso? Será que somos eternamente gratos a Deus? Ou estamos sempre reclamando de Deus? O que é desprezar Deus? É colocar Deus em segundo plano. É colocar Deus sempre depois. Se eu conseguir a vitória, então foi Deus. Ele fica sempre no meu segundo plano. Eu vou comprar uma coisa, não, tem que ser a minha vontade. Eu nunca vou perguntar para Deus se Deus está contente com isso. Às vezes Deus tem até uma coisa melhor para nos dar, mas nós impedimos aquela bênção, porque nós tomamos a decisão. Nós achamos que tem que ser do nosso jeito. Nós não queremos de jeito nenhum, Paulo, aceitar que Deus vai comandar a nossa vida. Nós esquecemos de um versículo só da palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele dirigirá os teus passos. O que é dirigir os passos? É viver totalmente na dependência de Deus. Eu sou uma pessoa, irmãos, que depois que eu me converti,
Eu sou franco a dizer para vocês, eu amo todos vocês, mas nenhum de vocês está acima de Deus. E se eu tiver que agir de acordo com a palavra de Deus, eu vou agir, por mais que dói no meu coração. Porque as coisas de Deus é muito sério, Orlando. As coisas de Deus na nossa vida tem que ser coisa séria. Então nós vemos que a primeira coisa que eles fizeram, eles desprezaram Deus. Como que eles desprezaram Deus? Quando eles chegaram no deserto, o que eles começaram a fazer? Criar problema. Você conhece algum crente que cria problema? Eu não conheço nenhum. Aqui em São Carlos é tudo santinho de andor. Conhece algum crente que cria problema, Mônica? Conhece algum, Carlinhos? Algum que chupa limão e fala que é tangerina, doce? Hein? Você conhece alguém? Tem pessoa que ele vem na igreja para criar problema. Não é aqui, não, em qualquer lugar. Qualquer lugar. E quando a gente fala duro com ele, ele fica bravo. Ele diz, o pastor está me amaldiçoando. Não. Tem pessoa que ele entra na igreja doente espiritualmente, fica 40 anos na igreja doente espiritualmente. E se ele sair daqui, ele leva a doença com ele e contamina o outro rebanho. E ele não aceita que ele está doente e que aquilo lá está fazendo mal. Faz com que ele despreza a Deus. Então diga comigo, Senhor, nessa noite, eu quero me consertar. O Senhor em primeiro lugar. Irmãos, desprezar a Deus é colocar Deus em segundo plano. Outra coisa, irmãos, que povo danado, rapaz. Meu Deus, incredulidade. Será que hoje tem gente incrédula na igreja? Porque nós pregamos, falamos assim, aquele povo era incrédulo. E hoje, como que está a raça eleita, a nação santa? Tem tanta incredulidade que se orar para um paralítico aqui, e ele estiver na cadeira de roda, e ele levantar e andar, alguém vai correndo atrás dele e diz, ô irmão, leva a cadeira aqui que você pode precisar lá fora. É incredulidade. Eles eram incrédulos. Eles viram o mar abrir, viu todo aquele povo morrer lá, e chegou do lado de lá, eles achavam ainda que lá onde ele estava era melhor. Eles eram incrédulos, era tanta incredulidade, que eles fizeram um camarada que Deus escolheu, olha que coisa, hein? Deus escolheu e falou, Moisés, ó, o negócio é o seguinte, não precisa se preocupar, Arão vai falar por você. Arão teve um privilégio que muitos de nós não tivemos. Ele foi escolhido para ser o primeiro sacerdote. Olha que coisa tremenda. Moisés sobe lá em cima para receber uma lei de Deus, ele fica lá com o povo vai lá, faz a cabeça dele, mostra incredulidade e ele deixa o povo fazer um bezerro de ouro. Porque eles queriam ter um Deus que eles pudessem ver. Isso daí é incredulidade. É a mesma coisa que nós. Ah, Deus não fala com a gente. Eu tenho que ir ali porque Deus vai falar comigo. Muitas vezes o camarada inventa uma lá. Hoje tem uma novidade, Paulo. Eu não sabia disso. Eu nem quero acreditar nisso. Mas tem uns caboclos que revelam pelo Facebook. Ele consegue entrar no teu negócio lá e ver tuas coisas e depois ele conta. Sabia disso? Me contaram isso, eu não acredito nisso. Eu sou muito crente, irmão. Eu sou de um tempo que não tinha isso. Ou Deus fala na palavra ou não fala. Eu sou do tempo que nós orávamos uma vigília e Deus batizava uma pessoa com o Espírito Santo lá, dava um dom de língua e já batizava outra aqui com a interpretação. Ele orava lá e o outro revelava aqui. Isso daí eu cansei de ver. Isso, aqueles que estão aqui, que sabem o que eu estou falando, entendem o que eu quero dizer. Mas hoje está prático. Hoje está prático. Hoje é vapt-vup. Tem segredo. Todo mundo tem um problema. Mas Deus tem solução. Então as pessoas, eles preferem viver na incredulidade do que crer que Deus vai dar vitória.
Mas o senhor é contra a revelação? Não. Mas vocês já perceberam, irmão, que os que revelam, tem muita gente que nunca sei, rapaz, que Deus não gosta de mim, porque revela todo mundo, menos eu. Nunca ninguém me deu uma revelação assim aqui para mim. Revela o ser, revela ela, revela todo mundo, menos eu. Acho que eu estou de esquerda, gente. É que a palavra de Deus diz que o Espírito dá o discernimento. Então, a pessoa, para falar uma coisa, para quem conhece Deus, Orlando, ele tem que pensar, porque se falar, eu marco, e se não acontecer, eu cobro. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus falou, tem que acontecer. Estão entendendo, irmãos, o que o pastor está falando ou não? Então, incredulidade. Nós não podemos ter isso na nossa vida. Então, diga comigo, Senhor meu Deus, nessa noite, tira de mim toda a incredulidade. Que eu creia que o Senhor é o meu Deus. Você pode até desconfiar do seu pastor, mas você nunca pode ser incrédulo com Deus, porque Deus, Ele vai fazer coisas que você não imagina. Olha mais uma coisa aqui, irmãos, que hoje nós estamos vendo muito. Culpar Deus. Uma vez eu fui fazer um funeral, não é aqui não precisa ficar preocupado. Eu cheguei beirando o caixão, a mulher chegou perto de mim e falou, eu não me conformo, por que que Deus fez isso comigo? Oh, meu pai, eu não me via, eu amava tanto ele, apesar que ele me batia, mas Deus não podia ter tirado ele de mim, era melhor apanhar com ele do que ficar sem ele. Ela estava fazendo o quê? Culpando Deus pela morte do marido. Mas ela metia o pau no camarada, porque cansou de falar para mim que eu não aguento mais esse homem me bate todo dia. Mas ela queria continuar apanhando e queria culpar Deus, porque Deus... Então, muitas vezes a gente quer culpar Deus pelas coisas que a nossa incredulidade faz com que nós não acreditamos. Por que que Deus... Você sabia que Deus não dá uma carga que você não pode carregar? Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Um dia eu estava viajando com o vereador Lucão, e eu conheci o Lucão tinha um Volkzinho amarelo. Francamente, irmão, nós ia fazer campanha por aí, Kiko, eu segurava na porta, porque se a porta abrisse, nós caía. Estão entendendo? Vivia numa rapa de taxa, o Lucão, tadinho. Né? Ele era funcionário da prefeitura e aposentou, trabalhava lá. Então, o gabinete dele era embaixo de um pé de manga. E quando o Lucão conseguiu ser vereador, a vida começou a melhorar, aposentou, recebeu os tempos dele, comprou uma casa, tem um carro bom hoje para andar. Deus permitiu que na vida dele viesse um menino que a gente sabe que é especial. E um dia eu estava viajando com ele, eu falei, Lucão, você já parou para pensar? Primeiro, Deus te deu uma nova vida e recolheu sua esposa. Eu estava indo com ele para Sorocaba. Eu digo, mas olha como Deus é maravilhoso com você. Você já pensou, Lucão, se hoje você não tivesse esse carro em condições, como que você ia fazer com aquele boquezinho para levar esse menino para ir para cá? Ele parou o carro assim na rodovia e falou, pastor, eu nunca pensei nisso. Deus não dá uma carga que você não possa carregar. Então pare de culpar Deus pelas coisas que estão dando errado. Pare de culpar Deus quando você toma uma decisão que não é de Deus. Quando você escolhe uma coisa que Deus não está no negócio. Quando você compra um carro sem aprovação de Deus. Quando você compra uma casa e não pede para ninguém ir lá consagrar para que você possa entrar lá. Para de culpar Deus se amanhã estiver dando problema nas tuas finanças porque está faltando administração. Porque Deus tem dado o melhor dessa terra para você. E você não está valorizando, a sua incredulidade está atrapalhando você de ver isso. Então, em tudo a Bíblia diz, dai graças a Deus. Amém, irmãos? Era o que eles faziam. Oh, porque lá era tão bom, porque lá nós comíamos melhor, aqui não tem carne, aqui não tem pão, aqui nós está soltando, aqui não tem água.
Você reclama muito até que uma hora você entoja Deus. E quando você entojar ele, aí a ira dele vem contra a gente. Porque Deus está te dando e você está reclamando, chega uma hora que ele fala, espera um pouquinho, o que você quer? Você quer o que da vida? Olha onde você estava, onde eu te coloquei. Olha o que você tinha, olha o que eu te dei. Ah, mas eu tenho luta, mas eu nunca te desamparei. Eu estou no deserto, mas nunca te faltou nada. Você já percebeu, irmão, que ninguém morre de fome? Por maior que seja a tua luta, Deus não te despreza. Sabe por quê? Porque você confessou Jesus como seu único e exclusivo Salvador. Isso é o que importa nos dias de hoje, irmão. Então pode qualquer um falar, fulano, bertano, ciclano, você tem que estar crendo em Deus. E quando você receber uma palavra, guarda ela. Porque ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Entendeu, Laine? Ela vai se cumprir. Ela vai cumprir na sua vida. Porque quando uma pessoa que vive com Deus fala alguma coisa para você, é porque Deus está mostrando. Mas está demorando, mas vai acontecer. De que forma eu não sei, mas que vai acontecer, vai. A gente sabe disso, a Bíblia nos fala isso. Deus é um Deus de promessa. Não é? Então eles queriam o quê? Culpar Deus. Nós estamos assim porque Deus não está cuidando de nós. Deus abriu o mar, Deus deu carne para eles comer, Deus deu isso. E eles queriam um bezerro de ouro para adorar? Quantas coisas Deus já não deu para nós? Outra coisa, irmão, um coração desviado. O corpo está aqui na igreja, com o coração, mas o pensamento está lá fora. Meu corpo está aqui, mas eu estou pensando lá fora. A Bíblia diz que o amanhã pertence para quem? Para Deus. O que a Bíblia diz de nós? Nós não somos donos nem do nosso fio de cabelo. Tem uma notícia boa para você, Carlinhos. Um dia ele vai ficar branco. Não adianta tingir. O seu não, né, João? Porque já caiu uma parte, mas o que ficou vai ficar. Nós não somos dono de nada. Você é dono do que na vida? O que você tem? O que você vai levar daqui? Se bobear, até aquele vestido que você tanto luxo tem, quando você morrer vai dar uma briga. Se tiver uns filhos lá, mas vai dar uma briga. Porque a filha vai querer, a outra também vai querer, o outro vai querer. Você vai ver o rolo que vai dar ali. Você vai ver o rolo. Tem gente que briga por causa do brinco da mãe. Porque ela morreu, o brinco é meu, só a mais velha. Não leva nada, João. Não leva nada. A não ser que você morrer no teu caixão, tiver uma gaveta, mas se tiver, cuidado, porque o coveiro depois te abre lá de novo e pega. Sabia? Eu tenho um tio que ele morreu, Paulo, ele tinha uns dentes de ouro. Impressionante que eu vou contar para vocês, mas é fato verdadeiro. Chamava Manuel. Enterrou o Mané foi enterrado com os dentinhos de ouro. Aí passou um tempo, teve que desenterrar o Mané de lá, porque mataram ele e teve que fazer um negócio lá, a polícia mandou desenterrar. Foram ver, o Mané estava sem os dentes de ouro. Será que alguém catou os dentes de ouro? E aí, o que você fala para mim, Orlando? Foi embora, gente. Para com isso. Ai, porque aqui, porque não sei. É verdade, isso que eu estou contando para vocês é coisa que aconteceu na minha família. Desenterrou meu tio, estava lá, 3 buraquinhos aqui na frente. Mas cadê os dentes de ouro? Quem que tirou os dentes de ouro dele? E aí, o que vocês me falam? Então nós não temos nada, nós não somos dono de nada. A única coisa que nós temos é a vida. E a nossa vida tem que pertencer a Deus. Porque Ele que nos deu a vida. Então, vai vendo bem, o coração tem que estar com o Senhor. Quando o meu coração está com Deus, tudo aquilo que eu vou fazer, eu coloco nas mãos de Deus. Tudo.
que eu sempre ensino para todos aqui. Você vai fazer alguma coisa, coloca Deus na frente. Deixa Deus cuidar. Se é para o reino de Deus, deixa Deus trabalhar, que Deus vai te surpreender. Deus vai falar para você, olha, deixa que eu cuido. Eu sei, eu sou o dono do ouro e da prata. Eu sei o que está precisando. Então, Deus no controle de tudo. Coração desviado. Fala comigo nessa noite. Senhor, eu preciso da minha vitória. Mas faça com que o meu coração esteja de acordo com a minha fé. E a minha fé tem que estar no Senhor. Você crê nisso? Agora, o que mais atrapalhou aquele povo e o que mais atrapalha nós nos dias de hoje é o último item, chama rebelião. Você conhece alguém que faz rebelião? Eu não conheço ninguém. Tudo santo. Não tem contenda. O que é rebelião? Quem sabe o que é rebelião? Fala comigo, é fuxiquinho. É disque no cantinho. É pipi. Rebelião contra a vida dos outros. Quando você está olhando do outro, você esqueceu de olhar a tua? Não é assim? Estou olhando a tua, estou esquecendo de olhar a minha. Porque aquele irmão, porque aquele irmão, porque aquela irmã. Para com isso, olha para você. Aquele povo fazia rebelião demais. Meu Deus, quanta rebelião que faziam. E hoje não tem quase rebelião. Hoje é só vitória, é só conquista. Primeira coisa que a rebelião faz, ela tira de você as condições de reconhecer a autoridade espiritual. Você começa a fazer coisas por conta própria. Você acha que Deus, Ele trabalha do jeito que você quer. Primeira coisa que a rebelião faz é isso, Sônia. É quando nós achamos que aonde nós estamos não está bom.